Declaro aberta a sessão e convido o vereador Almir Fernando para compor a primeira secretaria. Convido também o companheiro Romerinho Jatobá para compor a segunda secretaria. Solicito ao primeiro secretário a leitura da ata. Ata da 34ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura realizada no dia 6 de maio de 2014. Presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Vicente André Gomes e Jaderval de Lima. Aos 6 dias do mês de maio do ano de 2014, às 15 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa Zé Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Vicente André Gomes. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Eduardo Marques e Jaderval de Lima, contando com a presença dos demais vereadores. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito, submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia do qual constar as seguintes matérias: projeto de lei número 92, 93, 94, 95, 96 de 2014, de autoria do vereador Wilton Brito; projeto de lei 97 de 2014, de autoria da vereadora Priscila Krause; requerimentos 2672 de 2014, de autoria do vereador Aderaldo Pinto; requerimentos 2692 e 2693, de autoria do vereador Henrique Leite; requerimento 2695 de 2014, de autoria do vereador Vicente André Gomes; 2697 de 2014, de autoria do vereador Marcos de Bria. No horário destinado ao pequeno expediente, a primeira oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Priscila Krause, tratou sobre o projeto de lei número 99 de 2013, de autoria do vereador Augusto Carreras, que dispõe sobre o embutimento da fiação da cidade do Recife. Nas redes sociais, iniciou uma campanha como seria a cidade do Recife com fios embutidos, alertando para os problemas de urbanismo e de segurança do Recife sem fio. Próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Carlos Gueiro, falou das obrigações dos impostos dos imóveis, inserção da TLP e o IPTU em alguns imóveis, mencionando as igrejas. Porém, a PCR está cobrando esses impostos. Fez uso da palavra pela ordem o vereador Raul Jugman, destacando a neutralidade por parte do seu presidente diante do episódio que ocorreu na sessão do dia anterior. Falou também a respeito do edital do concurso que ia ser realizado pela casa. O seu presidente informou o falecimento do senhor Humberto Siqueira, solicitou um minuto de silêncio. A próxima oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Michele Colles, leu o discurso anexo anuais desta casa sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes. Dando prosseguimento, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, do qual constaram as seguintes matérias: discussão única do requerimento 2661, de autoria da vereadora Michele Colles, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2582, de autoria do vereador Jurandir Liberal, formulando voto de aplauso à revista Algo Mais, foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente determinou para o secretário que procedesse à chamada regimental, a oportunidade que foram registradas a presença dos demais vereadores. Dando prosseguimento, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constarem as seguintes matérias: discussão única do requerimento 2518 de 2014, de autoria da vereadora Priscila Krause, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2525 de 2014, de autoria da vereadora Michele Colles, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2534, de autoria da vereadora Michele Colles, foi aprovado.
Discussão única do requerimento 2541/2014, de autoria do vereador Davi Muniz, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2549, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2554/2014, de autoria do vereador Aderaldo Pinto, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2557/2014, de autoria do vereador Eurico Freire, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2589, de autoria do vereador Eurico Freire, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2564/2014, de autoria do vereador Eduardo Marques, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2573 de 2014, de autoria do vereador Eduardo Marques, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2580 de 2014, de autoria do vereador Amaro Cipriano, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2604 de 2014, de autoria do vereador Amaro Cipriano, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2608, de autoria do vereador Aerto Luna, foi aprovado. Discussão única do requerimento 2615 de 2014, de autoria do vereador Hilton Brito, foi aprovado. Segunda discussão dos pareceres de 234 de 2013 e 121 de 2014, respectivamente às comissões de Legislação e Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei número 04, de autoria da vereadora Emi Carvalho, foi aprovado. Primeira discussão dos pareceres 192 e 193 de 2014, respectivamente às comissões de Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei 400 de 2013, de autoria do vereador Heriberto Rafael, foi aprovado. Projeto 3/5, Medalha do Mérito, Zé Mariano, Agildeto, Galvão Leite, foi aprovado. Esta pauta constou as seguintes matérias: discussão única do requerimento 2694, de autoria da vereadora Priscila Krause, foi aprovado. Uso da palavra pela ordem do vereador Carlos Gueiro, solicitando a mesa a verificação de quórum. A mesa acatou, determinando ao segundo secretário que procedesse à chamada de verificação. Estavam presentes os vereadores Almir Fernando, Carlos Gueiro, Jadervaldo Lima, Jairo Brito, Osmar Ricardo, Priscila Krause e Raul Jugman. Total de 7 presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, quarta-feira, 7 de maio de 2014, em caráter ordinário, no local de costume, no horário regimental, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito lhe dá ata, senhor presidente. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Solicito a leitura do expediente. Não. Leitura do expediente. Projeto de lei número 98 de 2014. Projeto de lei número 99 de 2014. Agora é a ordem do dia, né? Ah, sim. Iniciaremos o pequeno expediente. Vereador Osmar Ricardo, não se encontra presente. Vereador Rogério de Lucas, não se encontra presente. Vereador Almir Fernando. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Vereador Felipe Francis Max se encontra hoje aqui na sessão plenária. Recém-casado, parabenizo pelo seu casamento, né? Marília também deu uma saidinha, mas volta já. Então quero parabenizar a todos e dar boa tarde a todos que se encontram aqui hoje presentes nessa sessão plenária. Senhor presidente, o que me trouxe hoje aqui à sessão plenária? Primeiro, hoje é comemorado o Dia do Silêncio, mas nós que somos parlamentares não podemos ficar em silêncio, né? Temos sempre algo a falar, então o silêncio nosso não pode ser imperado nesse dia, nem a gente podemos ficar em silêncio, porque nós temos muito a cobrar pela população, pelas comunidades. Então, é um dia do silêncio comemorado, mas infelizmente nós que somos parlamentares temos que estar sempre atentos
e cobrando, não podemos ficar em silêncio. E eu aproveito para não ficar em silêncio, presidente, para cobrar da Compesa que retome os serviços de abastecimento de água da Zona Norte, principalmente lá do Alza Bonifácio, do bairro do Alza Bonifácio, onde eu moro, que já são mais de 15 dias que a gente já está sem abastecimento de água naquela comunidade. Mas a Zona Norte tem sofrido com essa falta d'água e eu quero aqui fazer esse apelo. Tenho cobrado diariamente da Compesa, do elo lá de Dois Irmãos, mas a gente quer aproveitar a oportunidade de ter essa tribuna aqui para cobrar efetivamente, até porque, como o próprio vereador Luiz Eustáquio sempre disse, o ex-vereador Zé Antônio também sempre falou, isso aqui é uma caixa de ressonância, né, vereador? Então, a gente aproveita a oportunidade para fazer esse apelo aqui à Compesa para voltar o reabastecimento de água lá na comunidade do Alza Bonifácio, que a comunidade tem sofrido muito. E aqui a gente também viu aqui no Jornal do Comércio um apagão que aconteceu no Pina. E a gente já tinha cobrado isso aqui da Zona Norte. Eu pensei que era só na nossa classe pobre, mas também a CELP tem deixado a desejar também na classe rica. E a Boa Viagem, onde ficou as escuras, o vereador Eduardo Cheira, que é lá do Pina, presenciou esse fato. E a gente espera que definitivamente possa se resolver essa questão desses cortes de energia, desses apagões que têm acontecido na nossa capital. Eu quero reiterar esse apelo, né? E também comemorar aqui com todos o dia do oftalmologista, como foi mencionado aqui o dia do silêncio, nós queremos comemorar também o dia do oftalmologista. E a oftalmologia, senhor presidente, é a especialidade médica, o senhor é médico, sabe disso, a qual cabe o estudo, o diagnóstico e o tratamento das doenças e lesões dos olhos e seus órgãos anexos. Foi um dos primeiros ramos da medicina a ser tratado como especialidade independente. O oftalmologista se dedica não só aos aspectos patológicos da visão, mas também à análise de sua fisiologia. A oftalmologia clínica, senhor presidente, começou realmente com os gregos, e o senhor teve a oportunidade de estudar isso nas bancadas de medicina. Hipócrates e seus alunos estudaram minuciosamente as doenças oculares. Então aqui a gente aproveita aqui a oportunidade para parabenizar todos os oftalmologistas do país pelo seu dia. E finalizando, eu quero convidar a todas vereadoras e vereadores para uma reunião pública que nós iremos realizar amanhã no Teatro Apolo, às 14 horas, onde a gente está debatendo com toda a cidade, com o secretário de Segurança Urbana, a questão da Guarda Municipal, que é uma das mais antigas do nosso país, e nós estamos levando ao debate a questão da Guarda, armada ou desarmada. Eu, como vice-presidente da Comissão de Segurança, defendo o armamento da Guarda Municipal, até porque já existe um convênio com a Polícia Federal, já tem equipamentos, armamentos comprados pela própria Prefeitura da cidade do Recife, e a gente espera que isso possa se efetivar. Mas eu, como mediador dessa reunião, estou levando o secretário, convidei a Guarda Municipal de São Paulo, que é a Guarda Armada, o seu comandante, convidei o comandante da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, para também participarem, mostrar esses dois aspectos de guardas armadas e desarmadas. São Paulo é uma guarda que está armada, podemos mostrar essa experiência, e também temos a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, que é desarmada. Então, convido a todas e a todos para participar dessa reunião. É a segunda reunião que tem como tema Guarda Municipal, armada ou desarmada. Agradeço pela oportunidade. Vereadora Michele Colles. Tudo bom, Pri? Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor presidente, todos os presentes. Eu utilizo a tribuna dessa casa na tarde de hoje para comentar um assunto relacionado à questão dos ataques de tubarão na nossa cidade. Porém, antes, eu gostaria de falar que hoje está acontecendo em Recife o primeiro seminário antiproibicionista de Pernambuco, que é relacionado à questão das drogas.
E aí vai estar presente uma médica uruguaia, assessora do governo uruguaio, a doutora Raquel Pairalbi. E ela vai estar falando justamente sobre a questão da implantação que está acontecendo naquele país relacionado à regularização das drogas. É o primeiro país no mundo que está assumindo essa atitude. E assim, o que eu fico um pouco até preocupada é que, na verdade, o Uruguai ainda está implantando, nem implantou direito. E Recife já está trazendo esse modelo para cá, já está saindo na frente de todo mundo, né? Talvez alguém pode achar muito bonito Recife sair na frente, mas para isso daí eu não acho não. Eu acho que nós precisamos ver as coisas acontecer, ter experiências exitosas. A gente sabe que países onde foi legalizado já estão tendo vários problemas. Imagina um país que ainda nem implementou direito a política, ainda vai fazer, está em todos os jornais, mas desde domingo que já tem um representante do governo uruguai sendo abraçado pelos recifenses aqui que defendem que a proibição, a legalização das drogas. Então, mostrando que em Recife existe um movimento muito forte de legalização das drogas, que nós precisamos estar atentos para que nós não possamos ser envolvidos por muitas falas que vão vir aí pela frente. E eu creio que Recife não precisa desse modelo, dessa referência nesse momento. E o assunto que preocupa os pernambucanos e os recifenses que frequentam as praias do Recife são os constantes ataques de tubarões, que é um problema que assusta a nossa população e afeta o nosso turismo. Devido às fortes chuvas que vêm provocando problemas urbanísticos e tragédias em Pernambuco, o clima também é um motivo de alerta para os banhistas e usuários das praias ao sul da capital. Os 22 quilômetros de orla marítima urbana, começando pelo Pina, passando por Barra de Jangada, zona estuarina, até o Paiva, são reconhecidos estatisticamente como os locais onde há maior probabilidade de ataques de tubarões. O problema se agrava no período do inverno, a partir de junho, época de maior incidência de ataques. Mas a mudança do clima, com a alteração da força do vento e das correntes marítimas, intensifica o cuidado na hora de encarar um banho de mar. Um lindo sol no horizonte não descarta, após a estiagem, a possibilidade de uma agressão ocorrer. De acordo com especialistas, os períodos de chuva acentuam os fatores de risco, como a turbidez das praias durante esse período e a quantidade de dejetos que chegam ao mar com as águas da chuva. A situação é ainda mais delicada por conta da paralisação do barco Sinuelo, que faz o acompanhamento dos tubarões no litoral sul de Pernambuco. Ou seja, o barco que faz a monitoração está parado por esse período e aí se fica mais complicado essa questão. E, novamente, as ações de monitoramento e educação ambiental estão paradas devido à falta de repasse da verba à equipe responsável por executar o planejamento estratégico da embarcação. Entre elas, a captura dos animais para identificação e soltura em alto mar, longe do litoral. E, segundo informações, a maior parte dos ataques com vítimas fatais aconteceu justamente quando o Sinuelo paralisou suas atividades. Não há previsão de quando o barco reinicie suas atividades. Enquanto o monitoramento não retorna, os banhistas devem ficar alertas. O recomendado é seguir as dicas do salva-vidas e respeitar as placas de advertência instaladas ao longo da praia no litoral. Precisamos de medidas urgentes, estamos perdendo vidas e turistas também, porque a nossa cidade é uma cidade turística e tem perdido muito por essa questão dos ataques de tubarão. Medidas urgentes como o reinício das atividades do Sinuelo e também com outras medidas como, por exemplo, a instalação de telas de proteção que impede que o animal ultrapasse a faixa de segurança, que o material já foi apresentado, não oferece risco à captura de qualquer animal, apenas impede a passagem do tubarão. Enfim, eu deixo aqui o meu apelo
para que o governo do Estado adote providências para que a população possa ser alertada sobre os perigos, monitoradas pelos salva-vidas e que possam ter, no mínimo, de segurança, porque as nossas praias são espaços públicos de lazer. Era o que eu tinha a dizer. Boa tarde. Convido o vereador Júnior de Liberal. Então, tempo regimental. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria, antes parabenizar a vereadora Michele Colli pelo seu pronunciamento com relação a essa questão das praias. E hoje eu tinha me inscrevi exatamente, Michele, para falar sobre esse tema. Já estava com o jornal aqui. Queria só reforçar o seu posicionamento. Primeiro, o Recife, ela está sendo divulgada internacionalmente de maneira muito negativa. Primeiro, com esse acidente que houve com um torcedor no estádio do Santa Cruz, foi matéria internacional. Matéria muito ruim para a nossa cidade, para o nosso estado. Todos observamos. A questão do tubarão também é um outro tema que tem sido muito negativo para a questão do turismo e negativo para a cidade. Primeiro porque o entendimento que as providências só são tomadas depois do acidente ocorrido. Ou seja, a prevenção fica correndo ao largo. E aí eu fico preocupado, primeiro, reforçando essa questão do Sinuelo. O Sinuelo está com um convênio interrompido, inclusive, sobretudo por conta da burocracia. Ou seja, nessa hora não há urgência em encaminhar uma providência. Então, eu vou reforçar o apelo aqui da vereadora Michele, para que o governo do Estado tome providências no sentido de fazer com que esse barco volte a atuar na nossa costa. Até porque é um dos elementos importantes a nível de monitoramento. E eu queria também aproveitar que um outro elemento que a gente tem que trabalhar exatamente na orla, principalmente Boa Viagem e Piedade, é a questão da educação e orientação para os banhistas. A gente que é daqui da cidade já sabe os locais perigosos, a gente já sabe qual é o momento de adentrar o mar, mas para uma pessoa que está vindo à praia pela primeira vez, ele precisa o máximo de orientação. E às vezes a placa não está no local adequado. Eu caminhei na praia esse final de semana passado e estava observando que pessoal do socorro, o pessoal relativo que fica no socorro da praia, estava colocando as bandeiras nos pontos críticos. Isso junto do mar. Então já foi uma orientação muito boa. O mar estava a maré muito baixa e muita gente já estava ultrapassando a questão dos arrecifes e eles estavam muito presentes. Então isso são providências importantes e não tem ocorrido nenhum acidente. Agora eu queria também aproveitar, vereadora Michele, já que Vossa Excelência fez uma sugestão aqui de aquela malha, aquela rede que está sendo proposta por um conjunto, eu já tenho alguma discussão técnica, que aquilo é totalmente incorreto, aquele procedimento. Primeiro, porque não evita o ataque do tubarão. Segundo, é uma solução caríssima e também antiambiental. Ou seja, tem uma série de problemas relativos à questão da rede. Isso eu já discuti, a gente fez um debate aqui até no plenarinho dessa casa. Agora, tem um grupo interessado só sob o ponto de vista econômico. E a gente não pode tratar essa questão do ponto de vista de um grupo que quer ganhar dinheiro. É preciso que a gente comece a trabalhar exatamente com a preocupação exata de ter orientação para que não ocorra um acidente
e gastar muito mais na propaganda, no esclarecimento, do que fazer telas que não funcionam e funcionam de forma precária e não resolvem o problema de toda a costa onde tem os acidentes. Então são esses esclarecimentos que a gente gostaria, e reforçando o apelo para que o Sinuelo volte a funcionar e que tenha um máximo de atenção, sobretudo nesse período de inverno que inicia aqui na nossa cidade. Convido o vereador Osmar Ricardo. Não tenho tempo para regimentar o vereador. Roda para... É porque o presidente é na hora, é já. Senhor presidente, senhor vereadores, vereadora, eu venho à tarde dessa tribuna aqui, primeiro, a vereadora Michele Colli. Vereadora Michele Colli, eu quero pedir a Vossa Excelência desculpa pelo debate que teve na última segunda-feira entre Vossa Excelência e a minha pessoa que vem aqui a essa tribuna, né, mas colocando nele um debate produtivo, um debate importante para a sociedade, e talvez a gente coloque algumas palavras que não devem ser colocadas, mas de antemão, apesar de eu não achar, mas peço a Vossa Excelência desculpa pelo aquele debate lá da segunda-feira. Mas os fatos acontecidos no último jogo do Santa Cruz, onde levou, né, o cidadão, né, ao óbito, né, e uma pessoa jogar e hoje está arrependido, mas foi uma vida que foi tirada nos estádios. Mais uma vida, vereador Wilton Brito, que foi tirada nos estádios. E a gente do mandato vem acompanhando a violência que vem sendo, né, entre as torcidas, entre as pessoas que vão para o estádio para ver o futebol, para ver a arte, né, que o Brasil bota para fora, exporta jogadores para outros países, que é bonito o nosso futebol, né? Em ano de Copa, o Brasil assediando essa Copa em 2014, e acontece uma tragédia aqui no campo do Santa Cruz, né, que para a gente é uma tragédia porque foi uma vida que foi tirada. Mas o nosso mandato, preocupado com isso já há algum tempo, desde o início do mês de abril, né, que a gente deu entrada no projeto de número 54, né, que dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação de torcedores nos estádios de Recife e de outras providências. É um projeto que já foi implantado em outros estados, em outros municípios, né, pela questão da violência nos campos de futebol. Eu digo que a imprensa, escrita e falada, vereador Romerito Jatobá, que preside essa sessão, a própria imprensa fica colocando que é uma briga de torcidas organizadas, né? De torcidas do Santa Cruz, do Sport, do Náutico, que traz a violência, né, aos nossos campos de futebol, né, que onde muitos cidadãos, muitos recifenses deixam de ir para o campo de futebol pela violência que vem sendo assistida por toda a população do Recife, de Pernambuco e do Estado. E esse projeto de lei, espero que seja aprovado por esta casa, a Casa Zé Mariano, a Casa do Povo, né, para amenizar isso. Porque na hora que eu identificar, cada torcedor tiver lá os seus dados, identidade, CPF, uma foto, né, vai extinguir um pouco aqueles que vão para o campo fazer barulho, arrumar, né, violência, os atos de violência no campo de futebol. Então eu acho que esse projeto número 54, é um projeto importante para amenizar essas brigas nos estádios, né, inclusive nas casas de show, né, tem algumas casas de show, inclusive, agora no festival, para um show que vai ter agora esse final de semana, tem lá o número da cadeira, a RG da pessoa, o nome, a RG, vão ter a fotografia, para uma questão de segurança do show. Porque os estádios não podem fazer isso, né? E eu pergunto ao presidente, né, que é uma pessoa que vive dentro do futebol
o nosso presidente hoje que está presidindo essa sessão, né, que os estádios tenham também câmaras, né, dentro dos estádios, que é preciso amenizar essa violência dos campos e, como eu coloquei para o companheiro Romero já tomar ontem, a própria imprensa, vereador, coloca que é das torcidas organizadas. Eu acho que a torcida organizada, ela é legítima, né? O problema são pessoas despreparadas que participam da torcida, que algumas vezes tomam atos de violência em nosso Recife. Mas eu acho que a torcida é uma coisa importante. Tem pessoas de bem nas torcidas, tem pessoas de responsabilidades, né? Mas alguns são poucos, se a gente for observar, inclusive a própria imprensa coloca, se tivesse antes banido esse companheiro que hoje está preso, né? Que ele teve no outro episódio de Fortaleza, na questão de uma confusão que inclusive prejudicou o time do Santa Cruz, hoje esse companheiro talvez não tivesse jogado aquele vaso, né? Ali em cima do lado do primeiro andar do estádio, da parte superior do campo de Santa Cruz, e não teria tirado uma vida. Mas é dessa forma que nosso projeto está fazendo, tentando amenizar, tentando resolver. Não vou dizer que vai resolver, vai amenizar, né, os conflitos no campo de futebol. E a gente espera que essa casa, a Casa da Mariano e todos os vereadores participem né, porque na verdade vai passar pelas comissões, faz um mês já, nas comissões, mas a gente vai pedir agilidade às comissões e vamos sim, se não em 60 dias as comissões não der o parecer, a gente vai pedir para votar o projeto, senhor presidente desta casa, por falta de parecer. Convidamos o vereador Luiz Eustáquio para fazer parte do pequeno expediente. O senhor tem o tempo regimental, vereador. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos vereadores, olha, rapidamente, eu quero tratar de dois temas aqui. Um já levantado hoje nessa casa, sobre o seminário antiproibicionista que haverá na Fafiri hoje à tarde. Que é realmente, para mim, para o meu entendimento, é um retrocesso para o nosso município. E pior do que isso é que tem apoio de vários setores do nosso governo, do governo municipal. Tem apoio de vários setores do governo estadual. Isso é muito grave. Quando a gente luta, eu não sei o que... Para mim é uma dicotomia. Ontem nós tivemos importante, 30 segundos contra o crack. Lançado e estava lá as mesmas pessoas. Quando eu estou saindo de dentro do seminário, de dentro do lançamento, alguém já pergunta, já questiona o trabalho que eu fiz pedalando contra as drogas no domingo. Alguém ligado ao governo. E aí diz, não, mas nós estamos noutra política, nós estamos na antiproibição, vereador. Pessoas, funcionárias do governo, pagas com dinheiro público. E que, em outro momento, então a gente percebe, a gente fica preocupado. O que é que realmente o governo quer? A gente fica preocupado. Para onde é que a gente vai? Uns trabalham, as pessoas que estão no governo, que são funcionários ou funcionários de carreira, ou contratados, ou comissionados, estão numa política totalmente diferente, no momento que faz, por muita pressão dessa casa, que essa casa fez muita pressão para poder sair. Um projeto de lei, uma proposta para o combate às drogas que ainda está se firmando, mas quero dizer e registrar, ontem não pude falar, mas já foi falado nessa casa, que ficou belíssimo o que foi construído ali dos 30 segundos contra o crack. Belíssimo. Ficou muito bacana. Mas as mesmas pessoas estão numa política diferente. E outra coisa, quero registrar que nós dessa casa sugerimos campanha publicitária, sugerimos várias coisas que aconteceram no projeto, e nós não fomos sequer citados. Estávamos lá, 3 vereadores dessa casa no lançamento dos 30 segundos contra o crack, quando nós fizemos várias audiências públicas aqui nessa casa, chamamos o governo várias vezes,
mandamos propostas junto com a iniciativa, com as pessoas da sociedade civil para o governo. Mandamos as propostas que foram recebidas, algumas inseridas e ditas por eles mesmos que foram inseridas no projeto. Fizeram o lançamento, convidaram os vereadores, nós não fomos chamados, nós não fomos nem citados como aqueles que têm participado da luta contra o crack, tendo nessa casa uma frente parlamentar de combate ao crack. Nós não fomos nem citados, estando lá 2 representantes da frente. Estava eu e o vereador Almir Fernandes. Nós não fomos nem citados como representantes da frente, muito menos chamados para falar de algo que nós propomos nessa casa. Muito pelo contrário. Nós ouvimos lá dizer, não, porque o assessor nosso propôs e nós criamos a campanha. Como o vereador Michele? Se a gente não tivesse sugerido, não viesse sugerindo essa campanha a eles há muito, muito tempo. A questão do 30 segundos, lógico, foi uma ideia deles e muito importante. Mas a campanha vinha construída e foi no plano que nós mandamos para lá. Mas nós não fomos citados, é muito complicado, é muito sério isso, e nós precisamos registrar. Não podia deixar de registrar isso nessa tarde aqui nessa tribuna. E quero aproveitar e dizer outra coisa, que essas pessoas que estão trabalhando para a liberação das drogas estão fazendo um grande mal à nossa sociedade. Concluindo, e já em outro ponto, eu quero convidar todos que nos escutam, aqueles que estão, os vereadores que estão aqui, amanhã nós vamos estar fazendo uma audiência pública para tratar da Lei 17.773, que trata da regularização dos templos religiosos na cidade do Recife. Foi uma lei que nós atuamos bastante ainda, juntamente com, na época, o prefeito João da Costa, uma lei avançadíssima, mas que muitas igrejas ainda estão sendo pedidas para ser fechadas pelo Ministério Público, por até talvez desconhecer a lei, ou não ir buscar se enquadrar e se regularizar. Então nós estamos fazendo isso, convidando pastores para estarem aqui presentes, para estar aqui conosco amanhã, às 10 horas, e todos os vereadores são convidados para participar dessa audiência pública sobre templos religiosos, para a sua legalização. Encerrando os oradores inscritos ao pequeno expediente, peço ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente, discussão única do requerimento 2645/2014. Discussão única do requerimento 2646/2014. Pessoal, ambos da vereadora Michele Collins. Em discussão. Vereadores concordam com a permanência onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2657/2014, de autoria do vereador Aerto Luna. Em discussão. Vereadores que concordam com a permanência onde estão. Aprovado. Chamada regimental. Senhor presidente, no momento registramos 23 vereadoras e vereadores no nosso painel. A presença. Havendo o número hábil, passamos à ordem do dia. Discussão única dos requerimentos 2618, 2661, 2621 de 2014, ambos de autoria do vereador Jadeval de Lima. Em discussão. Vereadores concordam com a permanência onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2014, todos de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão. Vereadores que concordam com a permanência onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2628, 2672, os dois de 2014, os dois de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão. Vereadores que concordam com a permanência onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2629, 2630, 2631 de 2014, os três de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão. Vereadores que concordam com a permanência onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos
2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2652, 2654, 2655 de 2014, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2653 de 2014, todos de autoria da vereadora Michelle Collins. Em discussão. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 2656 de 2014, de autoria do vereador Marcos de Bria. Em discussão. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667 de 2014, todos de autoria do vereador Rogério de Luca. Em discussão. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2668, 2669, 2670, 2671 de 2014, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678 de 2014, todos de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do parecer 295 de 2014 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 366 de 2013, de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do parecer 296 de 2014 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 04 de 2014, de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Em discussão. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 192 e 193 de 2014, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 400 de 2013, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão do parecer 74 de 2014 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 373 de 2013, de autoria do vereador Raul Jugman. Em discussão. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Extra pauta, parecer 297 de 2014 da Comissão de Redação, recebeu o projeto de lei 400 de 2013, de autoria do vereador Heriberto Rafael, para emitir parecer nada havendo a opor, a comissão opina pela aprovação do mesmo, nos termos em que se encontra redigido. Em discussão. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento 2715 de 2014, de autoria do vereador Eurico Freire, requeiro à mesa diretora, ouvido plenário, cumpridas as formalidades regimentais, que seja concedida para o dia 30 de maio de 2014, em audiência pública a ser realizada no plenarinho do período de 9 às 12 horas, tendo como tema condições de funcionamento do programa Academia da Cidade do Recife, de acordo com o que preceitua a Lei 16.745 de 2002, em especial seu 5º artigo, comunicamos que a referida solicitação de audiência pública será publicada no Diário Oficial do município após a aprovação pelo plenário desta Casa Legislativa. Em discussão. Vereadores concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Pela ordem, presidente. Presidente, eu venho aqui para agradecer o apoio, o voto do plenário da Casa, que nos permitiu ter um primeiro projeto de lei aprovado em aproximadamente 1 ano e 4 meses. Esse projeto é um projeto que visa a integrar o modal ônibus com o modal bicicleta. Já existe em várias cidades daqui, do mundo, e eu espero, viu, Almir, que seja uma experiência exitosa, porque a Prefeitura tem estimulado, e isso é uma coisa positiva, o uso da bicicleta. A ciclovia vai crescer, tá certo? Ela é óbvio que vai crescer. Há uma promessa do prefeito e eu creio que ela seguramente será cumprida. Então, você interligar o ônibus
com a bicicleta, que é aproximadamente 15% do meio de transporte da população no dia a dia, ela representa um avanço. Seguramente precisaremos de muito mais, mas é um avanço e eu fico feliz e quero agradecer a toda a casa esse apoio que tive, presidente, para poder ter então esse nosso primeiro projeto de lei devidamente aprovado. Meus agradecimentos a todos e muito obrigado. Parabéns, vereador. Convocamos para o grande expediente o primeiro orador inscrito, o vereador Osmar Ricardo. O vereador não se encontra, convidamos o vereador Raul Jugman. O senhor dispõe do tempo regimental, vereador. Convidamos o vereador Jurandir Liberal. Senhor presidente, eu gostaria de pedir verificação de quórum. Nós abrimos o painel. Senhor presidente, o painel registra a presença de 10 vereadores e vereadores. Não havendo número legal para darmos continuidade à sessão, declaro encerrada a presente reunião, convocando senhoras e senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, segunda-feira, às 15 horas.